Olá, irmãos que acompanham o estudo do livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio C. Miranda, através da rádio e da TV Abel. Dando continuidade ao capítulo 3, hoje vamos começar aí pelo item 24, de novo a passividade. Finalmente, resta um aspecto a abordar neste módulo, que é precisamente o da tão falada passividade, de que cuidamos páginas atrás sobre outro aspecto. Um momento de meditação nos assegurará de que passividade não é mais do que a resultante do próprio estado de relaxamento que estamos falando. Então, é muito comum a gente escutar, né, nas reuniões mediúnicas, que o irmãozinho, o médium tem que dar passividade, tem que dar passividade. E assim, na minha ignorância, eu sempre achei que dar passividade era realmente você entregar o seu aparelhamento mediúnico, né, para aquele espírito que estava ali querendo se manifestar. E através do Hermínio C. Miranda, ele conceitua que passividade não é mais do que a resultante do próprio estado de relaxamento que estamos falando. Então, você dar passividade é você relaxar para que a coisa possa fluir. É um estado de expectativa sem assodamento, sem ansiedade, sem tensões, embora não seja também uma entrega total, pois o médium disciplinado e bem treinado saberá sempre como exercer certo controle sobre a manifestação, ainda que sem condições para criar bloqueios ou influenciar o pensamento alheio que flui por seu intermédio a ponto de modificá-lo substancialmente. Então, tem que haver disciplina, né? Tem que haver treino para que o médium ele consiga exercer, né, o controle sobre a sua aparelhagem mediúnica. Né? Aquela história, né, que nós escutamos aí das religiões de matrizes africanas, não é, onde o conceito de mediunidade é um tanto quanto diferente. Eles exercem essa mediunidade assim, muito ostensiva, né? São efeitos mais materiais, e existe essa ideia do cavalo. Né? O cavalo seria o médium, né? O espírito ele cavalga, né, vamos assim dizer, o médium. E no espiritismo nós temos uma disciplina, né, que foi ensinada aí pelos espíritos superiores, que nós devemos manter o controle. Não é? E nós somos o filtro, né? E, portanto, devemos filtrar, é claro, sem criar bloqueios, conforme o nosso irmãozinho aqui menciona. É certo que as ideias que acolhe de uma entidade manifestante são vestidas com seu vocabulário habitual na língua com a qual ele, médium, esteja familiarizado, ou com outra que ele saiba utilizar com proficiência. Nos fenômenos de xenoglossia, né, que, conforme Ernesto Bozano, na introdução do seu livro Xenoglossia, o termo foi criado pelo fisiologista Charles Robert Richer para identificar o fenômeno no qual pessoas falam em línguas que eles, e geralmente o público presente, ignoram, porém que se tratam de línguas existentes hoje ou que existiram no passado. Então essa é a definição de xenoglossia. É quando você, numa manifestação mediúnica, você fala em línguas que você, naquela encarnação, você desconhece, sabia falar. O espírito fala por seu intermédio uma língua desconhecida. Em todas essas variedades, contudo, ele funciona como um instrumento passivo, sim, mas não inerte, incapaz de participação consciente e até vigilante, postura que ele costuma manter em espírito desdobrado do corpo físico, enquanto a entidade se serve deste para transmitir a sua comunicação. O experimentado Boddington adverte, porém, que é tão importante para o médium a capacidade de entregar-se passivamente ao trabalho de filtragem de uma personalidade alheia, diríamos que também para a sua própria, como a de resistir à manifestação. Isto é estritamente verdadeiro. A mediunidade deve resultar sempre de uma equilibrada interação entre passividade e resistência.
Ou, para dizer de outra maneira, permitir, mas vigiar, coibindo abusos sempre indesejáveis ou declaradamente perniciosos. Mas não apenas vigiar ou policiar as manifestações, como também não permitir que elas ocorram em qualquer lugar, a qualquer momento, de qualquer maneira. Então, você, médium, né, e você vai permitir que um espírito se comunique através de você. Nem sempre esses espíritos eles são espíritos disciplinados. Se você não mantiver ali um certo rigor, esse irmãozinho ele vai complicar o trabalho, né? É só ele quer falar, e muitas das vezes ele quer realmente, o intuito dele é de atrapalhar, fazer com que as coisas não fluam. Então o médium, ele tem que estar preparado, né? Entender que o trabalho de disciplina, de contenção desses irmãozinhos, né? Não deixando que eles, que a manifestação ocorra ao bel prazer deles, é uma das coisas mais importantes, né, nessa comunicação mediúnica. Assim como o médium, adequadamente treinado, acaba por distinguir naquilo que fala ou escreve o que são ideias pessoais suas do que é alheio, também aprende logo de início ou pouco mais adiante a regulamentar o exercício de suas faculdades, recusando-se a passar o controle de seus dispositivos de manifestações quando entender que não é oportuno ou aconselhável fazê-lo. Então, o controle ele chega a tal ponto do médium experimentado que realmente ele não permite que aquela manifestação ocorra, né, por diversos motivos, e um deles é que ele não acha adequado, né? Isto é particularmente desejável, indispensável mesmo, quando ele trabalha em grupo, cabendo-lhe impedir, a não ser sob condições reconhecidamente excepcionais, que uma entidade lhe imponha uma manifestação enquanto ainda está com a palavra outro espírito através de outro médium. Então você tem um médium dando manifestação a uma determinada entidade, e no meio ali daquela manifestação, um outro espírito bulhento vai fazer barulho, vai atrapalhar. Então ele adverte aqui o Miranda, né, que é desejável, indispensável mesmo, né, que o médium ele exerça esse controle, né, para o bom andamento dos trabalhos. Continuando. O apóstolo Paulo, a maior autoridade em mediunidade nos remotos tempos do cristianismo primitivo, dizia que o espírito do médium deve estar sujeito ao médium, né, disciplina mediúnica, e mais, só deve falar um de cada vez. Como este e demais aspectos da magnífica Epístola aos Coríntios foram tratados em meu livro As Marcas do Cristo. Então a capa do livro do Hermínio Miranda é essa aí, As Marcas do Cristo. Paulo, o Apóstolo dos Gentios. Tem 2 volumes, né? Volume 1 e volume 2. Abstenho-me de sobrecarregar este estudo com a repetição das observações que o leitor poderá encontrar naquela obra. O importante é lembrar, como já assinalava Paulo, com outras palavras, que o médium deve saber quando é chegado o momento de oferecer sua passividade e quando deve reagir com bloqueio da resistência que iniba a manifestação indesejável ou inoportuna. Em suma, resistir é tão importante quanto ceder. Cada uma dessas atitudes tem o seu momento certo. Então é preciso treino, é preciso disciplina, é preciso estudo, para que o médium ele chegue, né, nesse controle, né, das manifestações. Acho que sobre essas preliminares da mediunidade ficou dito o essencial. Seja como for, é preciso parar por aqui mesmo, a fim de que o livro não fique grande demais, pois ainda há muito o que dizer. Nossa próxima tarefa é debater a dicotomia, ou seja, a oposição entre duas coisas, né? Significa dicotomia, entre mediunidade e animismo, né? Porque existe aparentemente uma oposição, né, nesses 2 fenômenos, o mediúnico e anímico, dado que temos aí alguns fantasmas a exorcizar. Então, a gente completa aí
o capítulo 2 e vamos começar o capítulo 3, Animismo, a Teoria e a Experiência. Por ocasião dos preparativos ao Congresso Espírita Internacional, programado para Glasgow em setembro de 1937, o comitê organizador escreveu ao cientista italiano Ernesto Bolzano, convidando a participar dos trabalhos da honrosa e merecida condição de seu vice-presidente. Pedia ainda o comitê que Bolzano preparasse um resumo de sua obra, já bastante volumosa àquela época, destacando como tema básico a questão do animismo, de forma a encaminhar uma solução conclusiva para o problema que se colocava na seguinte pergunta, título sugerido para o seu ensaio. Animism or Spiritualism? Which explains the facts? Animismo ou Espiritismo? Qual deles explica os fatos? O eminente pesquisador italiano, alcançado em 1937, a respeitável idade de 75 anos, viveria mais 6 anos, pois morreu em 1943, e o tema proposto pelos organizadores do Congresso significava, como ele próprio caracterizou, formidável encargo, dado que se tratava de resumir a maior parte da minha obra de 40 anos. A despeito disso, o idoso cientista entusiasmou-se pelo assunto, que se apresentava como teoricamente muito importante. Foi assim que os estudiosos dos fenômenos psíquicos se viram presentes com mais um dos seus notáveis e competentes estudos que a Federação Espírita Brasileira vem publicando em sucessivas edições sob o título Animismo ou Espiritismo. Não foi difícil para ele responder o que lhe fora perguntado, mesmo porque a resposta estava implícita em sua obra. Então, a observação do Ernesto Bolzano. Nenhum nem outro logra, separadamente, explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são feitos de uma causa única, e esta causa é o espírito humano, que quando se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos, e quando se manifesta mediunicamente durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espiríticos. Então, ele resume, o Ernesto Bolzano, magistralmente, nesse trecho aí, a diferença básica, entre animismo e mediunismo, e tira aquela ideia da dicotomia, Não são coisas que se opõem, são coisas que se complementam, Essa é a grande verdade. O tema já fora tratado, aliás, em outra importante obra, a de Alexandre Aksakov. Então, esse Alexandre Aksakov, ele foi professor da Academia de Leipzig, fundador em 1874 da revista Psychstudien, Estudos Psíquicos, na Alemanha. Em 1891, lançou em Moscou a revista de Estudos Psíquicos Rebus, a primeira do seu gênero na Rússia. Criou adeptos entre cientistas e filósofos de seu tempo, que através de experiências feitas com médios famosos, como Daniel Douglas Home, levou a Rússia a formar a primeira comissão de caráter puramente científico para o estudo dos fenômenos espíritas. Aksakov também sustentou longa polêmica e refutou as explicações materialistas do filósofo alemão Nikolai Hartmann, discípulo de Schopenhauer, que atribuía todos os fenômenos espíritas a manifestações do inconsciente ou a charlatanismo. Efetuou numerosas experiências e observações científicas com o concurso da média italiana Eusapia Palladino, que serviram de fundamentação para sua obra mais importante, Animismo e Espiritismo. Então, o Aksakov ele foi um grande estudioso e defensor da causa espírita, servindo aí como um contraponto aos materialistas, aos psiquistas que realmente não acreditavam em manifestações espirituais. Bom,
Akizakov, né? Igualmente publicada pela FEB sob o título Animismo e Espiritismo, em 2 volumes. Tanto a obra de Bozano quanto a de Akizakov são enriquecidas com um relato de inúmeros fatos, colhidos e examinados com atento critério seletivo. A de Bozano, como vimos, foi motivada pela solicitação dos organizadores do Congresso de 37. A de Akizakov resultou de sua corajosa decisão de responder à altura às veementes críticas do filósofo Eduard von Hartmann, intitulada O Espiritismo, que alcançara certa repercussão pelo prestígio de que gozava seu brilhante autor, né, esse Hartmann. O nome completo dele é Karl Robert Eduard von Hartmann, né? Nasceu em Berlim em 1842, ainda faleceu em 1906. Né? Ele foi um filósofo alemão. Né? Ele se doutorou em 1867 em filosofia. No ano seguinte, publica a Filosofia do Inconsciente, primeira e mais importante de suas obras, que foi editada inúmeras vezes e que constitui a base de seus trabalhos posteriores. Partindo do exame de resultado das ciências naturais, tomando como a indução como método, Hartmann encontra a explicação dos fenômenos da natureza, especialmente dos fenômenos orgânicos, na tese de um inconsciente criador do mundo, elemento ativo e cego. O inconsciente é o incondicionado, o que não pode explicar-se por meio de nenhuma relação. É o absoluto, terá papel importante na concepção da linguagem como anterior à consciência em Nietzsche. Bom, enfim, é um filósofo também e materialista, né, que não acredita na sobrevivência da alma. Né? Ele acredita que essas manifestações que ocorrem, todas elas se devem ao inconsciente. Né? Uma vez que Hartmann combina os achados empíricos à sua investigação filosófica, é possível pensar em um conceito fundamental para a sua teoria do inconsciente, o instinto. Ele chama de evidência o conhecimento imediato acerca de ações futuras que surge aos animais sem nenhuma participação da experiência sensível. Bom, além dessa contribuição, Hartmann escreveu abundantemente sobre diversos assuntos, né, teoria do conhecimento ético, filosofia da ciência, filosofia da religião. Então, esse Hartmann ele era um autor muito respeitado naquela época, e ele fez um estudo aprofundado sobre o espiritismo e, claro, refutando, né, as manifestações espirituais. E o pessoal, os materialistas da época, que eram contra, né, o espiritismo, ficaram em polvorosa. Finalmente eles acharam, a gente vai ver isso aqui mais adiante, né? Acharam alguém que pudesse responder à altura. Somos levados a crer hoje que o fator importante no êxito do livro de Hartmann foi o fato de que era o primeiro ataque maciço e inegavelmente inteligente às teses doutrinárias do espiritismo, ao oferecer explicações alternativas aceitáveis em princípio, ou seja, de que os fenômenos nos quais o espiritismo via manifestações de seres desencarnados sobreviventes deveriam ser considerados como produzidos pelas faculdades normais da mente humana. O vigoroso estudo de Hartmann como que atendia a uma ansiada expectativa de parte de inúmeros céticos e negativistas irredutíveis, desesperados por uma teoria inteligente que demolisse de uma vez para sempre as estruturas do espiritismo nascente. Para estes, a obra de Hartmann foi um alívio. É interessante, né, que você tem uma teoria da sobrevivência da alma, né, que é uma teoria que, se não tivessem as manifestações, né, dos espíritos corroborando para isso, a teoria em si ela tem mais lógica do que você crer que existe um inconsciente e consiga produzir essas manifestações tão ricas, não é? Enfim, no fundo as pessoas não aceitam, não querem acreditar, né? Seja por que motivo elas tenham, mas elas não querem nem se aprofundar nisso. Para elas preferem realmente, aqui na época, né, como aconteceu, eles estavam esperando alguém, né,
inteligente o suficiente, uma teoria inteligente que pudesse refutar a teoria espírita, né? E não importa se essa teoria aí ela é mais, vamos dizer assim, em termos, se você separar, né, o espiritismo, a manifestação, a possibilidade da sobrevivência da alma com o materialismo, né? Eu acho que o materialismo, né, se pensar racionalmente, ele é muito mais difícil de você aceitar do que você aceitar que existe uma continuação. Mas, enfim, não são espíritos, eu entendo que são espíritos que realmente são espíritos muito materializados, que eles não querem realmente caminhar. Continuando, afinal surgir alguém que conseguira demonstrar ser uma grande tolice essa história da sobrevivência do ser que os espíritas estavam a disseminar por toda parte, conseguindo até envolver figuras da maior projeção na sociedade, nas artes e principalmente na ciência. Era uma loucura em que alguém precisava mesmo pôr um ponto final. Acharam que Hartmann havia conseguido essa proeza histórica a de deter com argumentos tidos como irrespondíveis a maré crescente do espiritismo. Na verdade, Hartmann era um pensador de considerável prestígio, né? E montou seu sistema metafísico sobre o conceito do inconsciente, doutrina que expôs com brilhantismo e competência em Die Philosophie des Unbewussten. Me perdoe aí o sotaque alemão. A Filosofia do Inconsciente, publicado em 3 volumes em 1869 em Berlim. Era seu segundo livro e foi acolhido com respeito. Ele morreu em 1906, com 64 anos de idade, e deixou vasta obra como pensador. Obviamente, suas biografias não abordam o assunto, mas sabemos que ele também sobreviveu como espírito imortal. Né? Independente dele acreditar ou não, existe a verdade, então ele não pode fugir disso. Né? Mesmo que ele não acreditasse, chega aquela hora lá, quando passa para o outro lado, ele teve que vivenciar essa experiência. Né? Aí ele continua, é certo que voltará um dia para colocar sua brilhante inteligência a serviço de causa menos ingrata do que a de dar combate à doutrina dos espíritos, se é que já não voltou, né? Bom, não sabemos, mas a probabilidade é muito grande que ele já tenha reencarnado e trabalhe ativamente aí na divulgação, né, das verdades espirituais. O maior impacto da obra de Hartmann sobre o espiritismo, contudo, provém do fato de que ele tinha razão em parte, pois trabalhou com recursos da meia-verdade. Não certamente por desonestidade artificiosa, mas porque estava convicto de suas posturas teóricas e apresentava fatos observados que lhes pareciam dar sustentação. E realmente davam-no, porque fenômenos semelhantes ou idênticos aos mediúnicos ocorrem, sem que seja necessário convocar a interferência dos desencarnados. É uma verdade. O fenômeno anímico ele é muito, muito parecido com o fenômeno mediúnico. Como já disse nosso irmãozinho lá, a base é a mesma, ou seja, é um espírito. Esse espírito pode estar encarnado ou desencarnado. Então a manifestação ela provém de uma mesma fonte, né, que é um espírito. Akizakov concordou com ele neste ponto, como Bozano também iria concordar mais tarde. Nenhum dos dois estava excluindo ou escamoteando a realidade dos fenômenos anímicos, ou seja, produzidos pela alma dos encarnados. A divergência entre Akizakov e Bozano de um lado e Hartmann de outro estava em que este deixou de considerar em seu estudo os fatos que não se acomodavam à doutrina animista, ou seja, fenômenos que precisavam irremediavelmente da doutrina espírita para serem compreendidos e explicados, pois nada tinham que os justificasse como manifestações anímicas. Então, tem determinadas experiências que você não tem como dizer, isso aí foi o próprio médium que fez isso. Né? Existe uma gama, não é, de noticiários, de documentações feitas de fenômenos mediúnicos que ali é impossível, né, que seja uma manifestação puramente animista. Né?
porque são espíritos que comprovam ser personalidades distintas, não é? Com uma história distinta, né? E bem fácil de se provar. Temos aí exemplos próximos de nós, né? Com Chico Xavier, né? As cartas que ele escrevia, aquilo ali seria o Chico, né? Uma manifestação do animismo do Chico, né? Dar detalhes de um ser que desencarnou há pouco tempo, né? Como é que ele poderia... isso aí poderia ser uma manifestação dele, dele mesmo, do próprio espírito dele, da ânima dele, né? O livro, um dos livros mais famosos do Chico, né? O Parnaso de Além Túmulo, né? Que deixou boquiaberto aí os críticos literários, porque eles mesmos falaram: ou esse cara é um brilhante impostor que conhece, sabe imitar todos os estilos literários, isso é uma coisa absolutamente impossível, né? Ou realmente o fenômeno ele é real, né? Ele é real, e tiveram que concordar que não era o Chico, né? Não era da ânima, né? da alma do Chico, aquilo era algo independente, né? do Chico Xavier. Chico Xavier era um instrumento. Escreveu Akizakov: para maior brevidade, proponho designar pela palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou à distância do organismo humano, e mais especialmente todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo, né? Isso aí foi uma observação do Akizakov. Em nota de rodapé, ele acrescenta que a palavra psiquismo também serviria a esse propósito, mas por uma questão de uniformidade, preferiu ficar com radicais estruturas latinas, né? Que anima é alma, né? Dado que o termo destinava-se a ser utilizado com estreita conexão com a palavra espiritismo de origem latina. Reservava para esta última palavra, espiritismo, somente os fenômenos que, após exames, não podem ser explicados por nenhuma das teorias precedentes e oferecem bases sérias para a admissão da hipótese de uma comunicação com os mortos. Observe-se que ele não deseja impor a qualquer preço a doutrina da sobrevivência. Embora convicto dela, quer apenas mostrar que há fenômenos muito bem observados e documentados que não se enquadram no rígido esquema de von Hartmann. O eminente cientista russo propõe para os fenômenos anímicos uma classificação em 4 categorias distintas, todos eles, contudo, resultantes do que ele chama de ação extracorpórea do homem vivo, isto é, fenômenos produzidos pelo ser encarnado, para os quais não há necessidade de recorrer sem interferência de desencarnados. Nesse quadro ele colocou efeitos psíquicos, né? Telepatias, impressões transmitidas à distância. Efeitos físicos, né? São os efeitos telecinéticos, isto é, movimento à distância. Projeção da imagem, os fenômenos telefônicos, ou seja, desdobramento. E, por fim, projeção de imagens com certos atributos de corporoidade, isto é, formação de corpos materializados. Estou convencido de que teríamos hoje outras categorias a acrescentar e outros fenômenos a enquadrar, bem como fenômenos mistos, nos quais podemos identificar características nitidamente animistas e também interferências ou participações de seres desencarnados. Isto, porém, veremos no momento próprio. É das mais importantes, por conseguinte, a contribuição desses 2 eminentes cientistas ao melhor entendimento das faculdades mediúnicas, o russo Alexandre Akizakov e o italiano Ernesto Bolzano, sem nenhum desdouro para o filósofo alemão von Hartmann, que, a despeito do seu brilhantismo, não conseguiu demolir a realidade da sobrevivência do espírito. Sei que muitos consideram o problema ainda por resolver, mas essa é a verdade, e o tempo irá demonstrá-la fatalmente de maneira incontestável, sem mais deixar espaços abertos para os profissionais da negação. O animismo
na codificação. Empenhados na elaboração de uma obra tão abrangente quanto possível, os instrutores da codificação se viram forçados a sacrificar o particular em favor do geral, o pormenor em benefício da visão do conjunto. Do contrário, a obra assumiria proporções e complexidades que a tornariam praticamente inabordável. Limitaram-se, pois, no caso específico do animismo, a referências sumárias, apenas para indicar a existência do problema, como que deixando-a a futuros desdobramentos de iniciativa dos próprios seres encarnados, ainda que sempre ajudados e assistidos pelos mentores desencarnados. É a impressão que se acolhe quando hoje analisamos vários aspectos dos ensinamentos que nos legaram diretamente ou por intermédio dos escritos pessoais de Allan Kardec. O Allan Kardec, ele tinha essa coisa, né, do bom senso, né, bom senso encarnado. Ele, por ser um pedagogo, né, ele foi escolhido não por acaso, né, a síntese, né, o poder da síntese. Você pega uma definição, aquela definição é sintética, você, por mais que você queira, você não consegue modificar aquela definição. Ela está tão bem explicada, ela está tão bem resumida, né, com tanta maestria, que qualquer coisa que você coloque ali seria você partir aí para ser um prolixo, né, para você repetir a mesma coisa com outras palavras. Então, eles tinham muita coisa, os espíritos superiores tinham muita coisa para passar para a gente, eles não podiam ficar entrando em detalhes. Então, eles colocaram ali as ideias gerais, né? E o detalhamento vem com o apoio. Aí nós temos aí as obras do Chico Xavier, né, que complementam, não, melhor dizendo, elas detalham, não é, tantos e tantos assuntos aí que foram abordados na codificação. No capítulo 19 do Livro dos Médiuns, né, que é do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, Kardec reproduz o teor das consultas que formulou a dois dos mais competentes especialistas sobre o fenômeno mediúnico, ou seja, Erasto e Timóteo, que parece terem sido incumbidos de orientar os estudos em torno da mediunidade. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra, então vos falam como espíritos e não como homens, porque não se havia de dar o mesmo com o médium. Né? Esse aí foi o Kardec em 1875. Bom, então, quando você faz uma evocação a um espírito, né, um espírito famoso, e esse espírito já está encarnado, então não é, veja bem, isso aí é uma comunicação anímica ou mediúnica? Né? Eu acho que são as duas coisas, porque o espírito está encarnado ainda. Então não existe essa coisa da dicotomia. Existem situações que se complementam também. Né? Nesse caso específico de espíritos que são evocados, eles dão as comunicações em desdobramento, mas eles estão encarnados. Né? Então, olha aí, né? Ele não entrou detalhadamente nesse capítulo sobre animismo, mas está aí a definição. Né? Em O Livro dos Espíritos, capítulo 7, da Emancipação da Alma, foi também abordado o tema da atividade espiritual do ser encarnado. Se nos lembrarmos de que a codificação conceitua a alma, ânima, como espírito encarnado, temos aí a clara abordagem à questão do animismo, embora o termo somente seria proposto anos mais tarde por Aksakoff, como vimos. Cuida esse capítulo da atividade da alma enquanto desdobrada do corpo físico pelo sono comum, e nisto estão incluídos os sonhos, contatos pessoais com outros indivíduos, encarnados ou desencarnados, telepatia, letargia, catalepsia, morte aparente, sonambulismo, êxtase, dupla visão.
Todo este capítulo cuida, portanto, da fenomenologia anímica, ainda que de maneira um tanto sumária, pelas razões já expostas. Então, não entraram em detalhes, né, mas está ali, né, a teoria anímica, né, em linhas gerais. A palavra dos continuadores. O estudo mais aprofundado dessas questões parece ter sido reservado aos encarnados. Assumiram a responsabilidade pela tarefa não apenas Akizakov e Bozano, como outro seguro e competente estudioso espírita Gabriel Delany, em obra, aliás, não muito difundida no Brasil, já que não foi traduzida para a nossa língua. Trata-se de Recherche sur la médiumnité. Perdoem aí o sotaque francês também. Com 515 páginas compactas, expondo cerrada argumentação, toda ela apoiada em fatos observados com o necessário rigor científico. O livro compõe-se de 3 partes. Primeiro, o fenômeno espírita e a escrita automática das histéricas. O 2, animismo, e o 3, espiritismo. Que eu saiba, é uma das únicas obras no contexto doutrinário do espiritismo que estuda em profundidade o problema da psicografia automática, seja escrita produzida pelo inconsciente, funcionando o sensitivo como médium de si mesmo. Os livros de Boddington também chamam atenção para este aspecto, mas longe estão da profundidade da documentação de que se vale Delany. Embora sua atitude seja bem radical ao sugerir que as comunicações que estejam dentro das possibilidades culturais do médium devam ser consideradas como originárias do inconsciente do próprio sensitivo. Para o autor inglês, textos de legítima autoria dos desencarnados são somente aqueles que demonstrem conhecimentos superiores ao do médium. Sabe que nesse ponto aí o Boddington ele não foi preciso, porque nós sabemos, não é, que existem espíritos encarnados que nessa encarnação eles são assim muito simplórios, não tiveram oportunidade de ter uma educação aprimorada, mas são espíritos muitas vezes ali espíritos de escola, né? Espíritos que já passaram aí por experiências, mas que precisavam, né, vir numa encarnação sobre a capa aí do anonimato, né? Então, na humildade. Nós temos aí o caso do Chico Xavier. Chico Xavier é um espírito, aquele espírito mineirinho, ignorante, né? Aquilo ali é uma encarnação daquele espírito, né? Um espírito que já tinha tido várias vivências, né, aqui no nosso planeta, e que já tinha uma bagagem, né, de conhecimento intelectual e moral bastante avançada, né? Não é à toa que ele foi escolhido para a missão que teve de ser um médium, cara, dos mais precisos, né? Se tivesse uma escala, se pudéssemos fazer uma escala aí, o Chico Xavier, pelo conteúdo da sua obra, foi o espírito que menos interferências, né, melhor dizendo, participou, né, nas obras, né? O animismo do Chico aí ou não existe, né, ou não faz a mínima importância, né, porque ele realmente era um médium que ele servia de filtro, né, para os espíritos superiores. Era um médium com essa capacidade, então, de deixar fluir, né, sem muita interferência, o pensamento, né, dos mentores espirituais. Aí, continuando, não apenas julga o critério demasiado rígido, mas também inadequado, né? Ele está se referindo aí ao Boddington, né? O que o Boddington achava, que dificilmente conheceremos com segurança o vigor intelectual do espírito do médium, ou seja, da sua individualidade, em contraste com o conhecimento como ser encarnado na faixa da personalidade. Em outras palavras, o médium pode ser um espírito de elevada condição intelectual, ainda que, como encarnado, seja culturalmente medíocre. É o mais provável,
uma vez que a experiência ensina que o acervo mental oculto no inconsciente, na memória integral, tem de ser necessariamente muito superior em volume e quantidade ao que trazemos no limitado âmbito do consciente e do subconsciente, isto é, nas memórias da vida presente, em contraste com os imensos arquivos das vidas anteriores. Então, nós somos um computadorzinho, né? Quando encarnamos, nós temos esse computadorzinho, né, que é a nossa aparelhagem mental, tem uma certa capacidade. Né? Então a gente acessa aí o nosso banco de dados, mas um pedacinho desse banco de dados que é imenso. Né? Por quê? Porque existe uma limitação até física. Né? O nosso cérebro biológico, ele não tem condições, não tem capacidade né, de conseguir acessar né, todo o vasto conhecimento né, que nós temos aí nas nossas jornadas né, encarnatórias. Não é, pois, de admirar-se que um sensitivo dotado de modestos recursos intelectuais, como o ser encarnado, seja capaz de produzir, pelo processo da psicografia automática, um texto brilhante, se conseguir criar condições propícias à manifestação anímica, isto é, se permitir que se manifeste em todo o seu potencial, seu próprio inconsciente. Isto, porém, de forma alguma invalida, pelo contrário, confirma a tese de Akizakov e Bozano, Delany e outros de que o fenômeno anímico, longe de excluir a possibilidade do fenômeno espírita, é um fator a mais para corroborar este último. O raciocínio pode ser colocado da seguinte ordem. Admitida a sobrevivência do espírito, seria ridículo e anticientífico declarar que o espírito encarnado pode manifestar-se pela psicografia, mas o desencarnado não. Então, mas por quê? Né? Não são espíritos? Só porque um está encarnado, outro está desencarnado, o desencarnado não pode se manifestar? Não faz o menor sentido. Sei que muitos contestarão o argumento dizendo que ele é falho, no sentido de que não está provada ainda a sobrevivência. Isto, porém, não é a objeção que me aflige. Primeiro, porque este não é um livro apologético, né? Concebido para demonstrar ou provar a existência ou sobrevivência do espírito, e sim uma discussão do problema da mediunidade. Segundo, entendo que, enquanto os céticos e os negadores duvidam e procuram demolir as estruturas da realidade espiritual, é preciso que alguém assuma essa realidade, que, a nosso ver, está suficientemente demonstrada, e dê prosseguimento ao trabalho de inseri-la no contexto humano e colocá-la a serviço de um relacionamento mais inteligente, dinâmico e construtivo das duas faces da realidade, uma visível e outra invisível. A rejeição é problema daquele que rejeita, não do que está convencido dessa realidade. A esta altura da história do espiritismo no mundo, não estão mais obrigados os espíritos a continuar de braços cruzados, enquanto os negadores se engalfinham em um verdadeiro corpo a corpo para provar que estão com a razão nos seus postulados. Decorrido mais de um século, não conseguiram provar que os nossos estão errados. O problema é deles, está com eles, não conosco. Por isso mesmo, a postura assumida neste livro é de que não temos nada a provar a ninguém, mesmo porque não estamos apoiados em crenças ou crendices, hipóteses ou suposições, mas na sólida estrutura de uma doutrina racional, sustentada por fatos bem observados e bem documentados, que nos garantem sua autenticidade pelo testemunho repetido e concordante de cientistas e pesquisadores confiáveis. Então, a doutrina espírita é isso. Né? Você não tem que fazer aí seguidores, né? Você não tem que ficar preocupado em ficar provando nada. Você pode expor a sua ideia, a minha ideia é essa. Né? E eu tenho a liberdade de também professar aquilo que eu acredito. Né? Assim como eles têm o direito, eles não querem né, acreditar e têm o direito também de expor o seu pensamento, nós temos o nosso. Né? E podemos fazê-lo, mas não estamos aí para guerrear, não é necessário isso. Não é necessário isso. Com o amadurecimento dos próprios espíritos, né, que vão encarnando aqui,
Aí chegar um dia que isso já é inato, né? Eu, quando tive o primeiro contato com o Espiritismo, aquilo para mim era uma coisa tão óbvia, né? Eu nunca tinha parado para pensar, mas as teorias espíritas, elas caíram assim como uma luva, sabe? Como algo que eu já esperava, que eu ansiava, né? Então, isso aí, no meu entendimento, não é que eu seja melhor do que ninguém, que eu seja dotado de uma capacidade que as outras pessoas não têm. É porque esse conhecimento eu já tinha adquirido, já veio comigo, né? E por algum motivo eu já vim com essa coisa instintivamente, né? Da vida além da morte, de acreditar nisso, né? O motivo, sei, podem ser vários, até pode ser, e é o que eu acredito, para que eu não venha a cometer mais desatinos, né? que o meu instinto fala que eu cometi, né, em vidas pretéritas. Então, sei lá, uma misericórdia a mais, uma misericórdia divina, né, que permite que eu tenha que eu anteveja, que eu consiga identificar isso, para não cometer os mesmos erros, né, que eu vinha cometendo no passado. Continuando. O fantasma do animismo. Essa realidade nos leva à conclusão de que há sim fenômenos de natureza anímica, ou seja, que podem ser explicados, e o são mesmo, como manifestações do espírito do próprio sensitivo, que os críticos insistam em dizer que são tais fenômenos produzidos pela mente ou pelo inconsciente das pessoas. Isso é problema deles, empenhados como estão em questões semânticas. O Espiritismo nada tem a temer, nem aí nem em nenhum outro ponto de sua estrutura doutrinária. Como tem o de Talhures, o Espiritismo tem sua própria teoria do conhecimento que, em vez de resultar de especulações teóricas, ainda que inteligentes e até brilhantes, foi deduzida dos fatos observados. Desmintam os fatos antes de proporem a rejeição ou modificações estruturais inaceitáveis. Em paralelo com fenômenos de natureza anímica, produzidos pelo espírito encarnado, há fenômenos espíritas gerados por seres humanos temporariamente desprovidos de corpos físicos, ou seja, desencarnados. Essa é a realidade. E uma não exclui a outra, pelo contrário, complementam-se e se explicam mutuamente. Na verdade, a questão do animismo foi de tal maneira inflada, além de suas proporções, que acabou transformando-se em verdadeiro fantasma, uma assombração para espíritas desprevenidos ou desatentos. Muitos são os dirigentes que condenam sumariamente o médium, pregando-lhe o rótulo de fraude, ante a mais leve suspeita de estar produzindo fenômeno anímico e não espírita. Creio oportuno enfatizar aqui que, em verdade, não há fenômeno espírita puro, de vez que a manifestação de seres desencarnados em nosso contexto terreno precisa do médium encarnado, ou seja, precisa do veículo das faculdades da alma, né? Ou seja, o espírito encarnado, e, portanto, anímicas. Escrevem Erasto e Timóteo em Livro dos Médiuns. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo, que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a recebe e transmite. Quando falamos ao telefone, por melhor que seja a aparelhagem utilizada, nossa voz sofre inevitável influência do equipamento. O espírito do médium exerce alguma influência sobre as comunicações que fluem por seu intermédio? Respondem taxativamente os instrutores. Exerce. Né? Se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas um mau intérprete. Né? Então, o médium, eles perguntaram, não, o médium exerce alguma influência? Claro que exerce. É claro, primeiro que ele é o filtro, ele é o fio condutor. Né? Então, os espíritos eles vão usar das potencialidades daquele fio condutor. Né? Como eu falei anteriormente, o Chico ele foi o mais próximo da pureza
que possa ter chegado um médium, né? Claro que nós temos aí vários exemplos de vários médios, né, respeitáveis, Divaldo, né, entre outros, mas enfim, Dona Ivone, mas o Chico Xavier, todos aí são acordes que ele foi um médium assim que mais próximo da pureza. Ele chegou da pureza, eu digo a pureza da comunicação, né, de expressar o pensamento do espírito, da inteligência externa, né, e não a dele. E prossegue a aula. Assim como o espírito manifestante precisa utilizar-se de certa parcela de energia que vai colher no médium para movimentar um objeto, também para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente, ou seja, do espírito do próprio médium. O bom médium, portanto, é aquele que transmite tão fielmente quanto possível o pensamento do comunicante, interferindo o mínimo que possa no que este tem a dizer. Quando Kardec pergunta como é que um espírito manifestante fala uma língua que não conheceu quando encarnado, Erasto e Timóteo declaram que o próprio Kardec respondeu à sua dúvida, ao afirmar no início de sua pergunta que os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada. Exatamente por isso, ou seja, por não se comunicarem por meio de palavras, eles transmitem aos médios seus pensamentos e deixam a cargo do instrumento vesti-los, obviamente, na língua própria do sensitivo. Reiteramos, portanto, que não há fenômeno mediúnico sem participação anímica. O cuidado que se torna necessário ter na dinâmica do fenômeno não é colocar o médium sob suspeita de animismo, como se o animismo fosse um estigma, e sim ajudá-lo a ser um instrumento fiel, traduzindo em palavras adequadas o pensamento que lhe está sendo transmitido, sem palavras, pelos espíritos comunicantes. Certamente ocorrem manifestações de animismo puro, ou seja, comunicações e fenômenos produzidos pelo espírito do médium sem nenhum componente espiritual estranho, sem a participação de outro espírito, encarnado ou desencarnado. Nem isso, porém, constitui motivo para condenação sumária ao médium, e sim objeto de exame e análise competente e serena, com a finalidade de apurar o sentido do fenômeno, seu porquê, suas causas e consequências. Suponhamos, por exemplo, que ante determinada manifestação espiritual em certo médium de um grupo, outro médium do mesmo grupo mergulhe de repente em um processo espontâneo de regressão de memória. Pode ocorrer que ele passe a viver, em toda a sua intensidade e realismo, sua própria personalidade de anterior existência. Apresentará, sobre tais circunstâncias, todas as características de uma manifestação mediúnica espírita, como se ali estivesse um espírito desencarnado. Vamos lembrar novamente o ensinamento de Erasto e Timóteo. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. E isto é válido para a psicografia e para a psicofonia ou até mesmo para fenômenos de efeitos físicos. Né? Então está aí. Né? O espírito ele pode se comunicar tanto encarnado quanto desencarnado. Né? Então, o fenômeno anímico, o autor ele tem essa preocupação de falar sobre o estigma que ficou uma coisa pesada, né? Ficou assim como algo negativo. E isso aí, a preocupação maior dele é que isso aí é uma tendência a se perpetuar, né? Existe essa tendência, né? Isso vai passando, né? de frequentador para frequentador em determinadas casas que tratam o animismo, né, como se realmente fosse um estigma. Isso acaba por inibir, não potenciais médiums, né, porque se sentem constrangidos e acabam, enfim, cheios de dúvidas, né, e não prosseguem, né, não persistem. Né, eles acabam, esse comportamento sendo uma ducha de água fria, e acaba por desviar, né? Enfim, esse médio de uma possibilidade aí dele estar colaborando, né? na causa.
Não nos cansamos de repetir que tais fenômenos não invalidam a realidade da comunicação espírita, e sim a complementam e ajudam a entendê-la melhor. A fim de que possamos estudar o mundo espiritual, adverte Delane, precisamos de um instrumento, um intermediário entre as duas faces da vida, o médium. Como possui uma alma e um corpo, prossegue o eminente continuador de Kardec, ele tem acesso por uma à vida no espaço, pelo outro se prende à Terra, podendo servir de intérprete entre os dois mundos. Não deixa, portanto, de ser um espírito somente porque está encarnado. Nós somos espíritos, né? E temporariamente vestidos aí de um aparelhamento biológico, mas nós somos espíritos. Então, esse fenômeno de comunicação, de psicografia, né? Pode, xenoglosia, né? Que você pode aí, através de uma regressão de memória espontânea, ter acesso a línguas que você tinha falado em outras oportunidades. Está lá, na tua casa mental, né? Quando você desdobra, você acessa. Aí você está acessando não o teu cérebro aqui limitado, você está acessando o teu cérebro espiritual, né? E isso, portanto, é possível, né? Essa possibilidade, ela existe, né? De um espírito encarnado aqui demonstrar conhecimentos, não é, que ele não tem nessa vida, né? É explicado de maneira muito simples, né? Se nós já tivemos várias encarnações e eu posso ter vindo numa encarnação abastado, né? Tive acesso à cultura e a falar várias línguas, e nessa eu nasci aqui no Brasil, né? Falo português, né? Male male, e me bato aí até hoje no inglês, né? Tem uma dificuldade imensa, né? de assimilação, né? Então, isso aí faz parte do nosso aprendizado, né? Será que eu não sei falar inglês? Ou será que temporariamente eu estou bloqueado, seja lá por que motivo for? Não sei. Os fenômenos que produzir como espírito são também dignos de exame e não de condenação sumária. Algumas perguntas podem ser formuladas para servir de orientação a essa análise. São realmente fenômenos anímicos ou interferências pessoais do médium nas comunicações, no processo mesmo de as vestir com palavras, como dizem os espíritos? Por que estariam sendo produzidos e como? Com que finalidade? Como poderemos ajudá-lo a interferir o mínimo possível a fim de que as comunicações traduzam com fidelidade o pensamento dos espíritos? Bom, meus irmãos, chegamos então ao final aí do estudo de hoje, né? Esse excelente livro, né? Que realmente traz aí determinados aspectos de suma importância, né? E que nós costumamos, são assuntos assim que, antes de ler, né, de estudar esse livro, eu confesso que eu conhecia, né, o termo e sabia o que era, mas eu não tinha me aprofundado, né, nessa dinâmica, eu não tinha parado para raciocinar nos problemas, né, advindos dessa pecha aí que o animismo tem, né? Eu sabia da existência do fenômeno, mas não tinha pensado nesses desdobramentos, né, que o nosso irmãozinho Miranda aí, ele narra, né, com tanta maestria e propriedade. Bom, meus irmãos, que possamos aí nos preparar para dar prosseguimento aos trabalhos que se fazem necessários, que possamos ficar em paz, que a luz, a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça conosco em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste do estudo da noite de hoje. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré.